Então, esta é a aula sobre negociação persuasiva. Esse é o nosso tema de hoje. Então, eu peço que vocês anotem, né, todos os passos aí da negociação, beleza? Então, tá bom. Turma, então vamos lá. Primeiro, deixa eu compartilhar aqui o que foi que nós vimos lá é o processo. Sempre é o processo. Se a gente fizer o processo, a gente tem chance de ter sucesso. E eu sempre gosto de trabalhar em cima da chance. Então, primeira coisa, gente, isso aqui é sagrado, é encher o funil. Cara, a vida inteira, se você ficar visitando, mandando mensagem, sempre vai ter, tem que estar mexendo com o brick, sabe? Vendedor fica o dia inteiro mexendo e conversando e mandando mensagem e visitando. Só que assim, gente, é muito importante você fazer planejamento. Na primeira aula eu passei uma lista de tarefas. O que que é uma lista de tarefas? É um planejamento. Você tem que ter o teu planejamento escrito. O que que você vai fazer nesta semana? Então, eu tenho uma lista de coisas que eu vou fazer aqui, ó. Na segunda-feira eu vou fazer isso. Na terça fazer isso. Na quarta. É uma lista de tarefas por dia. Então, faça planejamento. Primeira coisa, encher o funil. Como que foi semana passada? Encheu o funil? Visitou bastante, mandou mensagem. Quando a gente faz isso, o que que acontece? Tem orçamento. E daí, tendo orçamento, segunda coisa, a gente tem que fechar os negócios, né? Que também não adianta só abrir o negócio, tem que abrir e fechar. Abriu a oportunidade e fechar a venda. Terceiro passo é vender mais para cada cliente. Então, como é que tá? Tá forçando para colocar mais itens no cliente? Quarto passo, fidelização. Assistência técnica, fidelizar os caras. Gente, se você fizer isso, você fica tranquilo na tua vida, porque os clientes vão estar fiéis a você. E o quinto passo é o acompanhamento. Acompanhar, tem um orçamento, ficar acompanhando, ficar cutucando. Esse é o processo, tá? Deixa eu perguntar para vocês aí como é que foi. Como é que foi aí? Ô, Giovanni, como é que foi o processo? Me escuta bem? Estou escutando? Opa, tá escutando bem, professor? Tô ouvindo. Opa, essa semana, semana passada, né, foi bem produtiva aí. Consegui fazer até uma segunda venda com um cliente novo que eu tive lá de Bituva, sabe? E estamos indo bem, graças a Deus. Que Tranquilo? bom, que bom, cara. Que bom. É. Aleph, como é que foi a semana passada? Como é que foi o processo? Foi boa, consegui bater até a meta já aí da semana já. Eita! Foi, deu certo fechar aquele orçamento que a gente tinha conversado com os piá lá. E visitando bastante, mandando mensagem, como de costume. Aham. E fazendo a correria aí também. Muito bom, muito bom. O Anderson, fala Dinho, como é que foi? Bom dia, bom. Bom dia. Então, essa semana aí rodei algumas áreas, umas cotação nova. É, tá rodando. Vou começar rodando. Mexendo com os brick. E, O, o Thiago, Tiagão, como é que foi? Primeira foi bom? semana? Primeira semana foi correr atrás do produtor, apresentar a empresa, tudo. Encheu o funil, mas não saiu nada para baixo. Sim, mas não, mas aí que tá, cara. Sempre, se a gente estiver fazendo, vai dar boa. Vai, Quem, sabe aquela história, né? Quem planta, colhe. com certeza. Ô Fujita, libera o áudio aí, como é que foi pra você? Semana foi boa, eu e o Jean resolvemos bastante coisa interna da loja, daí não consegui encher muito o pneu, mandar mensagem para os clientes e tal, mas Uhum, parte de resolver a coisa interna da loja, a gente tocou o pau. bastante BO. Isso. É isso aí. Ô Gian, conta aí como é Oi. que tá
a lida, como é que tá a correria da turma? Como é que você tá vendo o fervo? Olha, essa semana passada aí foi bastante corrido para nós aqui, resolvendo bastante pepininho, Aham. mas vendo o pessoal aí, teve alguns que nem na loja não apareceram, de tanto que estavam correndo. Mas tá bonito de ver, tá legal. Muito bom, cara, muito bom. Porque assim, essa é vida de vendedor, né, gente? Quanto menos você ver o vendedor, melhor. É sinal que o cara tá Melhor no é. trecho. Tem que estar no trecho, né? Muito bom, muito bom. Todo mundo falou, gente? Sim. Então, beleza. Então tá bom. Daí o Rafa tá viajando também. Turma, então vamos lá. Muito bom, muito bom. Eu quero que vocês anotem, né? Ah, daí vocês têm as vendas ali, né? Que o Jean passou as vendas da semana lá no grupo, né? Então vocês, cada um vai. Daí tinha alguns lá que precisava atualizar e não sei o que lá. Mas é importante cada um sempre estar monitorando as suas vendas, né? E então vamos lá para mais uma semana. Partiu novamente, tudo de novo, tudo de novo. É a vida do vendedor. Então tá, pessoal, vamos lá, vamos falar hoje sobre negociação persuasiva. Eu vou pedir pro Jean liberar de novo o áudio ali. Tá, viu, assim, ó, Deu qual que certo? é um produto de vocês, assim, que tem bastante saída aí? Checkmate. É. Checkmate, fora o checkmate. Citrion. Citrion. Isto. Então tá bom. Ô Giovanni, me fale Ô, sobre o Citrion. Citrion é um espalhante à base de limoneira de laranja. O diferencial do produto é que a dosagem dele é muito baixa. E ele, além de ser espalhante, ele vai estar atuando limpando todo o sistema de pulverização ali do cliente. E também tem o efeito biocida, né? Que vai estar ajudando a repelir a praga ali, seja ela percevejo, lagarto. É isso aí. Beleza, então. Obrigado. Gente, sempre aqui, ó, um combinado nosso, tá? Entre nós aqui é sempre treinar, entendeu? Aqui não é acertar ou errar, entendeu? Aqui o nosso é repetir. A nossa conversa aqui é treino. Nós estamos aqui para treinar. Então, ninguém aqui está sendo avaliado, julgado. Não, não é só para a gente treinar mesmo. Porque se a gente treinar sempre, se o Giovanni ficar contando sempre desse produto, ele vai ficar cada vez melhor. De tanto repetir, né? A repetição com correção leva à perfeição, né? Então tá, então vamos lá. Vamos falar hoje sobre negociação persuasiva. Primeira coisa, gente, a primeira. Só fazer uma foto nossa aqui. Ah, depois faço outro que não tá aparecendo. Quem que não tá aparecendo ali? Só o Jean? É isso, isso. Ô, Jean, vai lá na ponta da mesa. Não, não, só pra foto. Fica em pé lá. Ah, aí deu. Aí, ó a foto. Fugita já deu um joinha ali. Tá, deixa eu mandar lá no grupo só pro os chefes verem, né? Eles vão ficar loucos de faceiro. Ó, os meus piá, né? A minha piazada. Ó, então tá. Só pra depois eu posto na minha rede social. Turma, então vamos lá. Ó, para falar de negociação. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de negociação, a gente tem que saber a diferença de preço e valor. Anota lá, preço e valor. O que que é preço, o que que é valor? O que que é preço? O que que é valor? Preço é o dinheiro. Preço é o dinheiro. Quanto custa, né? Ah, custa R$ 5.000. Isso é preço, tá? E o que que é valor?
que é o valor do produto? Libera, ó, tá liberado lá. Me conte, gente, o que é o valor do produto? Quando você vai ter agregar no, em alguma coisa? Sim, que mais? O que é valor? Valor é qualidade, valor são os benefícios, valor são os resultados. Então, o que nós devemos vender para os clientes? O preço ou o valor? Valor. Tá, então assim, é uma regra de negociação essa. A gente não vende preço aqui, gente. A gente não vende preço, a gente vende valor. Então, sempre que você tem que se concentrar nisso. Tem que se concentrar nisso. Cada vez que você vai conversar com alguém, você tem que ir lá para explicar o valor pro cara. Então, você vai falar. Então, você vende o valor e o preço você deixa por último. Gente do céu. O preço é a única coisa que segura o cliente de te ouvir. Se você fala o preço antes, daí você tem que estar correndo atrás para você provar o valor, só que o cliente nem está escutando mais. Então, sempre, se quer fechar melhor as tuas vendas, foque no valor. Entre na mente do cara e explique as vantagens. Vantagens, benefícios, resultados. Então, deixa eu te contar desse produto aqui. Quais são as vantagens? A vantagem é que ele tem na formulação dele isso, isso e isso. Que você vai ganhar, qual o resultado que vai ter, o resultado que vai acabar com as pragas, vai melhorar a produtividade. Se você usar esse aqui e você usar um pouco desse, isso aqui vai te dar isso, isso e isso. Sempre foca no resultado, nas vantagens, nos benefícios. E por último, você fala o preço, entendeu? Primeiro você vai lá, valor, 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 valor. E no final da negociação você fala é tanto. E outra coisa, e nem dê bola pro preço. Não dê bola pro preço. Tipo, sabe? É só tanto. É somente tanto. É só isso. Não dê bola pro preço. O vendedor que não sabe argumentar, ele só vende preço. Poxa, tem tanta vantagem para falar, tanto benefício, mas só fala do preço, só fala de desconto. É desconto, é desconto. Gente, quando você começa a agregar valor, que você está agregando valor, mostrando valor, mostrando valor. Ó, por exemplo, assistência técnica de vocês é um baita de um valor. Então venda esse valor. Sabe o que nós temos que aprender? Nós temos que parar de vender produto, gente. Nós temos que vender o benefício dos produtos. Nós temos que vender serviço. Qual que é o diferencial da FG? É o serviço, gente. Você tem que valorizar o teu serviço. Você tem que falar pro cara, ó, então, a partir do momento que você comprar comigo, eu vou acompanhar aqui para você. Eu vou acompanhar, vou te orientar, eu vou estar sempre aqui. Você nem está vendendo produtos, está vendendo serviço. E daí, lá no final, você diz, então, você vai usar este produto aqui e vai dar tanto, vai dar o preço aqui, X. Só que antes você não vendeu o produto, você não vendeu o preço, você vendeu o serviço. Então aprenda a focar nisso. O que que a gente tem que vender para os clientes? As vantagens, os benefícios, os ganhos. Isso é uma regra de negociação. Agora eu vou passar para vocês quais são os passos da negociação. E eu quero. Gente, vendas é um processo. É um processo. Tem passos. Passo um, 2, 3, 4, 5 do processo. Então eu quero que você veja como é que tá, como é que você está em cada passo. E daí o que que nós estamos falando aqui é melhoria contínua. Você já faz os passos, entendeu? Eu só quero que você perceba que você avalie. Eu quero que você dê uma nota de 0 a 10 para você em cada passo, tá? Porque é um processo. Poxa, eu queria fechar mais vendas. Eu vou falar uma coisa para vocês. As pessoas dizem, mas eu preciso fechar, eu quero fechar mais. O problema da venda não está no fechamento. Não é esse o problema dos vendedores. Não é. Eles pensam que é. Só que não é. O principal problema não é fechamento. Então vamos lá.
primeiro passo da negociação é a abordagem. O primeiro passo, abordagem. Primeira parte, etapa do processo. Tá? Como é que tá a tua abordagem? Como que você chega no cliente? Como que você, é, ou quando tá na loja, né? Quando chega um cliente, como é que você chega? Como é que você recebe o cliente? Sabe? Pensa assim, ó. Como que você gosta de ser recebido? Como que você, quando você chega num lugar, como é que você gosta de ser recebido? Vocês já perceberam como você vai em lugar e as pessoas parece que não te dão bola? Então, primeira coisa, ó, chegou, vou chegar lá na propriedade. Bom dia, sabe? Ó o jeito que você chega, o jeito que você chega. Bom dia, seu Antônio, tudo bem? Como é que tá o senhor aí? Já vai aperta a mão da outra pessoa, como é que vocês estão? Porque na chegada a pessoa já vai dizer assim: nossa, mas como a gente é boa esse piá aí. Gente, mas o que que você não falou nada de negócio ainda? Você é só chegada. Quando chega alguém na loja, sabe? Por exemplo, já deve ter acontecido com vocês. Gente, chega um cliente na loja, cliente é tapete vermelho, sabe? Chegou o cliente, pula receber o cliente. É assim, ó, vamos fazer o melhor atendimento de Palmeira? Vamos fazer o melhor atendimento, deixar os clientes babando, dizendo assim, porra, vocês me dão valor, sabe? Nossa, como vocês me dão valor. Eu gosto de vir aqui porque vocês me dão valor. O que que nós queremos? Vocês. O que que a gente quer quando a gente vai num lugar? Que as pessoas respeitem nós. A gente quer ser bem atendido, né? A gente quer que as pessoas deem valor pra gente. Esses tempos eu fui ver um carro. Esses tempos, 20 anos atrás. Fui ver um carro. E eu cheguei naquela loja e tinha 3 mesas, 3 vendedores. Gente, ninguém levantou da mesa. Sabe quando os caras estão no computador assim, eles te veem de canto de olho, sabe? Mas faz de conta que não vê? Eu entrei na loja e os caras ficaram lá, continuaram lá, fazendo as coisas dentro do computador. E eu fiquei tipo bobo lá, né? Eu disse, alguém vai me atender aí, né? Daí eu comecei a olhar os carros, né? Tipo, ninguém veio me atender. Daí veio uma moça lá. Sabe quando, tipo, joga as coisas assim? E, que saco. Tipo, esse aí não tem dinheiro. Sabe aquela coisa de, ó, chegou esse não tem dinheiro. E daí eu falei, que posso te ajudar e tal, né? Daí eu disse, não, eu queria ver um carro. Daí a pessoa, então, esse aqui é tal coisa, esse aqui é tal coisa. Mas assim, sabe? Tá, já te falei do carro, vaza daqui agora. O cliente sente isso, gente. O cliente sente. Olha só, sei lá quanto tempo que faz isso, 10 anos, sei lá. Mas assim, nesses 10 anos, nesses 20 anos, sei lá, eu comprei uns 10 carros nesse período. É assim, ó, nunca mais eu voltei naquela loja lá. E é engraçado, sabe? A gente passa lá e tá sempre vazia a loja. Eu acho que vendem, né? Porque eles têm uma marca de carro boa, né? Eu acho que até vende, mas assim, os vendedores, sabe aqueles dinossauros? Só uns dinossauros, gente. Sabe quando o vendedor tá sem vontade? Então, assim, quer melhorar na tua negociação? Bote mais vontade. Lembra semana passada que eu falei sobre ânimo? Vai visitar o cara, já vai no ânimo, cara. Já vai no ânimo, porque é o jeito de apertar a mão. Vocês, ó, como que aperta a mão, né? Tem que aprender a apertar a mão. Então, assim, não muito forte, mas não fraco também, né, gente? Já foi em algum lugar que a pessoa te apertou a mão fraca? Não dá uma sensação de, nossa, tipo, esse cara não tem personalidade, esse cara, meu Deus. Tem um cara aqui, ele é empresário, gente. Ele é filho de empresário, né? E ele aperta a mão assim, não vou dizer nem igual moça, né? Porque tem moça que aperta firme.
Mas assim, no aperto de mão do cara, eu já, sabe, você já diz assim, porra, olha o tipo do cara. Então, primeira coisa, como que você está chegando nos clientes? Como é que está o teu ânimo? Abordagem. Ó, vou falar uma coisa para vocês. No processo, a abordagem é 10% da venda. Já começou a venda, entendeu? A hora que você dá oi, a hora que você dá bom dia, já começou a venda. Por quê? Porque você já está entrando na cabeça do cliente. Nessa etapa, o cliente já está assim: gostei do teu jeito, gostei de você, sabe? Por quê? Por causa do perder mão, por causa do jeito de chegar. Por isso que a gente, ó, gente, é assim, ó, sempre, vamos falar algumas coisas que todo mundo gosta. Firmeza, não perder mão, respeito, sabe? Daí assim, poxa, se você chega num cliente que você não conhece, é de um jeito, né? No outro que você conhece, pô, é do outro jeito, mas a tua abordagem, a tua chegada, como que tá? De 0 a 10, dá uma nota aí. É, pode melhorar? Quero que você pense aí. A abordagem é 10% da venda. O segundo passo, o segundo passo da negociação é a conexão. O segundo passo é a sondagem. O segundo passo é conexão, sondagem. São as perguntas, sabe? Para você entender a situação do cara, entender a necessidade dele. Então, você vai conversando e vai fazendo perguntas estratégicas pro cara. Você vai fazendo perguntas estratégicas para você identificar a dor dele. Eu quero saber desse cara, eu quero conhecer Poxa, ó, por exemplo, por isso que a gente tem que desenvolver essa parte da conexão, sabe? Ser aquela pessoa agradável, o vendedor agradável, sabe? Vendedor gente boa. O que é uma pessoa agradável? É aquela pessoa que se preocupa com o cliente. Uma das coisas que eu sempre penso quando eu vou numa reunião, eu sempre penso assim, ó, eu vou lá para ajudar esse cara. Eu vou lá para ajudar ele. Eu não sei se eu vou vender, mas naqueles minutos que a gente prosear lá, eu vou ajudar ele. Gente, quando eu falo de ajudar, é quando você troca ideia e dá umas dicas pro cara, sabe? Ó, foi lá visitar o cara. Bom dia, tudo bem? Então eu sou da FG. Nós trabalhamos ali com insumos agrícolas. Como é que tá o senhor? Tudo bem? Tudo beleza? Então eu estava vendo aí o senhor lida com o quê? O senhor, qual que é o que o senhor planta o quê aí? Ah, tal coisa. Nossa, que legal, que legal. Então, e daí, quanto que o senhor planta? Qual que é a quantidade aí? E hoje o senhor usa tal produto e tal produto? Aham. E o senhor usa de quem que o senhor pega? Ah, da empresa tal. Nossa, aquela empresa é muito boa. Gente, nunca fale mal de concorrente, tá? Porque os clientes não gostam. Eles não gostam. É tipo, se você falar mal de concorrente, é tipo como se você falasse pra ele, é um atestado de burrice pra ele. Tipo, cara, como você é burro comprar desse cliente, como comprar desse fornecedor aí. Então, nunca fale mal de cliente. E até de moral. Ah, aquela empresa é boa? Nossa, essa é forte. Essa incomoda nós. Brinca, gente. Eu tô me conectando com o cliente. Daí, se tiver um cachorro perto, já brinca com o cachorro. Elogia o cachorro. Nossa, que lindo isso aí. Que raça que é. Gente, ó, tô proseando. Tô proseando. Mas nessa prosa é muito importante você entender que você está ali para se conectar com o cliente. Porque negociação, gente, negociação é assim, ó. Para dar negócio, o cliente tem que gostar de você. Então, o teu primeiro desafio é que ele goste de você, é que ele confie em você. Se o cliente não gostar do jeito do vendedor, por isso que o vendedor tem que ser agradável, né? Se o cara for chato, tem cara que é chato, né, gente?
Poxa, o cara não tá no momento ali de negociação e o vendedor fica tentando forçar uma situação, forçar uma conversa, forçar. Cara, não force. E de repente o cliente tá numa correria ali, daí, não, hoje não posso, hoje não posso. Não, mas vamos conversar, vamos conversar. Cara, não é o momento, cara. Hoje eu não posso, tô numa correria. Viu? Fique tranquilo. Eu volto outra hora, tá bom? Tchau. Então, assim, não force a amizade. Não force a situação. Então, essa parte, gente, da conexão, sempre pense assim, ó, eu vou lá para ajudar esse cara. Daí você fez perguntas pro cara, né? E daí qual que é a dificuldade que vocês têm lá? Qual que é a dificuldade que o senhor tem? Aí o senhor tá usando tal coisa, e como é que tá esse produto? Ah, tá. Ah, daí o cara já vai dizer, né, na conversa, meu Deus, cara, isso aqui eu comprei esse produto e não vai, cara. Daí você vai até dar umas dicas pro cara, sabe? Daí você vai falar, viu, você usou como isso aí? Então, eu sugiro que você inverta, faça diferente. Não, ó, então assim, a quantidade que você está usando aí talvez não seja suficiente. Sabe por quê? Porque esse produto aqui, a dosagem dele correta é X. Se você usar abaixo, você só está jogando o produto fora. Mas vocês entendem, gente? Eu estou ajudando o cara. Primeiro eu vou contribuir, cara. O que que você quer? O que que eu quero? Eu quero que ele goste de mim. Eu quero que ele diga assim, pô, cara, como você é gente boa, né? Gente, sempre pense assim, ó, eu tô aqui para ajudar o cara. Eu tô aqui para servir. E daí eu tô aqui para contribuir, cara. E daí quando você contribui, vai ter negócio, vai ter lugar que vai dar negócio, entendeu? Tem vezes que você até foi, ajudou o cara, mas não vendeu, cara. Mas o cara gostou de você. A pessoa gostou de você. Daí, na outra vez, a porta está aberta. Você vai lá e proseia de novo, e daí você vai oferecer teu produto, você vai tentar colocar o teu item lá, e tem vezes que não dá, você sai de novo, mas pelo menos assim, ó, eu tô com a porta aberta, eu tô indo, uma hora da boa, sabe? Só que se você for aquele cara de vou empurrar pra você, cara, o produto já e ele tem que comprar de mim, cara, daí você fecha a porta, daí que não recebe mais. Ó, eu quero que você me fale a tua conexão com os clientes, a tua sondagem. Você tá bom de sondagem, de conversa? Vocês entendem, gente, que o vendedor, ele tem que ser. Daí o cara, ô, vamos tomar um café lá. Vamos tomar café. E tem vezes que eles vamos almoçar com a gente. Gente, almoça, gente. Por quê? Porque é a parte mais importante da venda. Venda é relacionamento. Então, a conexão e as perguntas, né, a sondagem, nessa etapa, é 40% da venda. Se o cara não estiver fazendo bem essa etapa, sabe, daí os negócios não fluem para frente. Como que você tá na conexão? De 0 a 10, que nota se dá para você? Você pode fazer mais amizade com os clientes? Por quê? Porque os clientes vão gostar de você. Esses dias, gente. Tem um cliente meu aqui, né, uma loja aqui, e daí eu tinha um vendedor bem bom. E esse vendedor, ele foi promovido a gerente. E daí, então lá tem várias mesas, né? E daí naquela mesa lá, pois é, e daí então, daí, putz, quem que a gente vai colocar lá, né? E tinha um piá lá dentro, trabalhando lá na produção e tal. E o piá bem bom, bem esforçado e tal. Mas o piá é quieto, gente. O piá é quieto. Ele não fala. Ele não fala, ele é quieto, sabe? Uma pessoa muda. Uma pessoa muda, gente. E daí ele é muito quieto. Daí eles falaram, vamos trazer ele para frente. E eu falei, putz, gente, vendas é prosa. Mas o cara não é bom de prosa. O cara não gosta de prosa, entendeu? Ele é quieto, ele só gosta de ficar ouvindo, né? Não, mas vamos dar uma chance para ele. Porque daí a gente ensina.
Ai, gente, daí ideia, colocaram o Piá lá, sabe? Poxa, por mais que o Piá seja comprometido, seja. Mas ele não fala. E imagine você receber cliente se você não prosear, não trocar ideia, não dar risada, não conversar da vida particular das pessoas. O que aconteceu? As vendas lá para baixo. Daí quiseram voltar o Piá pro estoque, lá pro depósito. Daí o Piá não quis. Ah, você deu uma cagada, gente. Daí o Piá pediu a conta. Eu morri de dó, né? Porque ele era bom lá no que ele fazia. Ele, tipo, já tava tudo certo. Foram dar a chance. E daí ele ficou triste, né? Ficou frustrado, né? Ele disse, porra, tipo, não me deram mais chance. Porque, ó, assim, né, gente? O que que as empresas querem do vendedor? Venda. E tem vezes que as empresas não têm paciência, né? Não, vamos ter paciência. Cara, eu não tenho paciência que eu preciso de venda. De perder o piá. Mas é assim, ó. Como é que você tá nesse item? Tá proseando com os clientes? Está entendendo a necessidade deles? Está fazendo perguntas para entender a necessidade? Ó, então a conexão, as perguntas, entender a necessidade é 40% da venda. O passo número 3 é a apresentação do produto. A apresentação do produto é nessa hora que você tem que dar show. Você tem que plantar bananeira, sabe? Dar soco na mesa, nessa hora que você tem que dar show. Eu perguntei ali pro Giovanni, me fale desse produto. É nessa hora que você vai dar show, você vai encher de valor do produto. É nessa hora aqui, ó. Então, a apresentação do produto é 30% da venda. Então, na hora que você vai falar, então, eu tenho esse produto aqui. Esse produto, sabe, a gente não mente, gente, mas a gente aumenta, tá? Ó, esse produto aqui é o melhor que tem. Pense num produto bom. Esse produto aqui, ele tem essa composição aqui, ele vai fazer isso, 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 isso. Sabe aquela hora que a gente vai encher de benefício? Então, assim, ó, e é o jeito que você fala, entende? É o jeito que você fala, não é o que você fala, mas é o jeito que você fala. Então, quando for falar do produto, fale com mais empolgação. Por quê? Porque se você for olhar, as vantagens estão tudo escritas ali, né? Só que eu não tô aqui só para ler, não, né? Tem que falar com vontade, tem que falar com entusiasmo, que o cliente, eu tenho que, sabe? Que o cliente queira comprar aquele produto que o cliente, nossa, do jeito que você falou, né? Pelo jeito, esse é bom, né? Gente, é bem assim mesmo. Pelo jeito é bom, porque pelo jeito que você falou. Então, a apresentação do produto é 30% da venda. Como que tá a tua apresentação? Ó, nós não chegamos no preço ainda, gente. Vocês estão entendendo? O preço é a última coisa. Primeiro aborda, depois proseia, entende a necessidade, entendeu a dificuldade do cara. Agora eu vou te apresentar a solução, que é apresentar o produto. E daí você tem que encher de vantagem. A apresentação do produto é 30% da venda. Daí o passo número 4 é desejos. Passo número 4 é despertar o desejo do cliente, tá? Então, o desejo é 10% da venda. Tá? Aqui você pode usar a palavra imagine, porque você está dentro da mente do cara. Você tem que entrar na mente. Quer vender? Entre na mente dos caras. Você vai entrar na mente do cara e você vai falar e despertar o desejo, porque o cara compra pela necessidade ou pelo desejo, né? E nós, o vendedor, ele tem essa habilidade de entrar na mente do cara, sabe? Daí você vai despertar o desejo, você vai usar a palavra imagine e você vai repetir as vantagens. Ô, seu João, então imagine esse produto aí. Imagine acabar com essas pragas aí. Imagine melhorar a produtividade. Imagine, o senhor vai ficar faceiro com esse produto aqui. O desejo é 10% da venda. E o passo número 5. O passo número 5 é o fechamento. O fechamento é 10% da venda. Por quê? Porque você começou a conversa, você criou conexão, proseou com o cara, apresentou o produto. O cara já quer. Ele já tá babando, entendeu? Ele já diz, enxugando a baba assim, sabe?
Cara, eu quero isso aí. Nessa hora aqui do fechamento, é a hora que você fala, então, esse aqui é R$ 5.000. É, vamos fechar? Nessa parte que você fala o preço e pede a venda. Ó, esse aqui tá tanto. Vamos trazer aí 200 litros? Posso, então, esse aqui tá tanto. O que que você acha? Posso, você vai usar 200 litros aí. Posso trazer? É a hora que você fala o preço e pede a venda. Entendeu? Então, eu quero que vocês percebam uma. Tá, aí, vamos lá. E no fechamento, na hora de falar o preço e pedir a venda, que nota você dá para você? Porque tem vezes que o vendedor tem medo de falar o preço. Gente, por isso que eu falo, não dê bola pro preço. Não dê bola, é tanto, sabe? Fala assim, ó. Então esse aqui é tanto. Vamos fechar? Vamos negociar? Posso trazer então? Você tem que falar o preço e pedir a venda, né? Vamos fazer? Posso trazer? Posso mandar entregar? Tá pedindo. Tô pedindo. Ó, então o fechamento, ele é 10% da venda. Que nota você dá para você no fechamento? Tá? Turma, então vamos lá. Ó, isso aqui pode ser uma conversa de 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, tá? 5 minutos. Ou pode ser 1 hora de conversa. Ou pode ser 2 horas. Só que eu quero que vocês entendam o processo. Vocês entendam o processo. E é assim, é você que tem que estar coordenando a reunião. Cada vez que você está com o cliente, é uma reunião. Então, assim, ó, você tem que coordenar, porque tem vezes que o cliente começa devagar. Ele começa a falar de pescaria que foi para o Mato Grosso, você tem que puxar para cá. Porque senão você fica 1 hora falando de Mato Grosso. E daí, cara do céu, eu perdi o tempo. E daí sai de lá, e daí? Deu negócio? Não, só falamos do Mato Grosso. Cara, você não conseguiu trazer o cara pro foco, cara. Então é você que tem que trazer o cara pro foco. Ó, chegou no cliente. Passo um. Bom dia, seu João, tudo bem? Bom dia, tudo bem com o senhor? Então, eu sou da FG e nós trabalhamos com os insumos agrícolas aí para a propriedade. Como é que é o nome do senhor? Ah, o meu nome é tal. E daí a gente pega, pergunta o nome da pessoa e fica repetindo o nome dela, sabe? Meu nome é João. Ô, seu João. Então, seu João, nós trabalhamos com toda a parte de insumos, faz aquela apresentação rápida, né? E de começa a perguntar, entendeu? Ô, seu João, que, nossa, sua propriedade é linda, hein? Meu Deus do céu, que capricho isso aqui. Deixa eu perguntar para o senhor, e hoje o senhor, o que que o senhor usa ali na sua plantação? Que legal. E o senhor pega de quem? Ah, eu pego do tal. Ah, que joia. Nossa, essa empresa é boa, hein? Muito boa. É uma empresa bem respeitada aí. E daí o senhor usa tal coisa também? Usa, é. E a outra coisa lá o senhor usa também? Usa. Ó, eu só estou pesquisando, gente. Estou perguntando, estou entendendo a necessidade do cara. E daí, seu João, e me conte assim, como é que estão as coisas? Qual que é a maior dificuldade que o senhor enfrenta? Gente, vocês já sabem as dificuldades dos caras. Entendeu? Você já sabe qual que é a doença, qual que é o problema lá daquela região lá. E daí você vai perguntar, e daí como é que tá? Nossa, eu tava lá em tal propriedade, meu Deus, que aquele pessoal lá tem um problema X lá. E o senhor, por acaso, tem esse problema também? Daí ele já vai falar, tenho isso, daquilo. É uma conversa, entendeu? Mas eu tô sondando, eu tô levantando os problemas. Daí agora eu vou passo número 3. Então, seu João, nós trabalhamos com o produto tal. Esse produto, ele é sensacional. Por quê? Porque ele vai resolver isso, isso e isso para o senhor. E nós lá na FG, nós temos uma política, sabe? A nossa política é assistência. Nós não estamos aqui para vender produto, nós estamos para vender serviço. Então, nós vamos entregar o produto para o senhor, se o senhor comprar, nós entregamos, mas nós vamos acompanhar. Nós não vamos fazer, vender, nós não gostamos de vender e virar as costas, não. Nós vamos acompanhar o senhor. Nós vamos acompanhar, vamos orientar, vamos estar junto, a gente vai junto aplicar. Passo número 4, desejo. Então, imagine o senhor com esse produto aqui. Imagine o senhor aí aplicando Cortou, esse professor. produto. Oi? Oi, alguém falou?
Peraí, cortou. Voltou ou não? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Vou mandar aqui no grupo. Mudou, fala. Opa, opa. Aí, voltou. Ó, voltou. Daí, ó, você foi lá, fez o passo um, passo 2, passo 3, apresentou o produto, apresentou a solução para o cara, desperta o desejo. Então, seu João, o senhor aplicando isso aqui, porque, gente, anota isso, gente. Vender é prometer. Você está prometendo, tem que prometer. Eu não estou dizendo mentir, mas tem que prometer, cara. Como que você quer convencer alguém se você não promete? Quer dizer, cara, nós vamos aplicar isso aqui, homem. Vai acabar com essas pragas, vai aumentar a tua produção. E outra, eu vou estar junto com você. Eu vou te acompanhar, eu vou ficar junto aqui. Sabe? Nós lá na FG, a nossa política é acompanhamento, é assistência técnica. E daí, olha os nossos clientes. Gente, fala dos outros clientes. Aquele, sabe aquele lá? Nosso cliente. Que lá nosso cliente é tanto tempo. Olha o nosso cliente aí. Aquele outro lá também. Aquele senhor lá está usando esse produto aqui. Aquele outro lá também está usando esse produto aqui. Aquele outro está usando esse produto. Eu estou argumentando, eu estou entrando na mente do cara. Então imagine o senhor aplicar isso aí. Poxa, vai acabar com isso aí, vai melhorar, vai. Então tá bom, ó, seu João. Então ele tá tanto. Ele tá tanto. Vamos fazer um teste aí? Me dá um pedacinho aí da sua plantação aí, me dá um pedaço, e vamos aplicar. E eu vou acompanhar para o senhor. O senhor vai ver. O senhor vai ver. Depois que o senhor usar um pouquinho, o senhor nunca mais deixa. O senhor nunca mais vai deixar. Vender é prometer. Nós temos que entrar na mente do cara. Tem que entrar na mente. O cara, o cliente, ele tem que ficar babando, gente. Ele tem que ficar assim, meu Deus, eu quero isso aí. Eu quero isso aí. Do jeito que você está falando, eu quero isso aí. Vamos lá. Conclusão da nossa conversa. Conclusão. Vamos lá. Me conte qual a tua percepção, como é que você está no processo. Como que é a tua percepção? Fala, Giovanni. Qual que é a conclusão que você Opa! tem da nossa conversa? Eu acredito ali que todos fazem, todos os pontos ali se complementam, né? Na hora do fechamento aí da venda. E eu acho que a parte que eu mais fico me autoavaliando, assim, tem que melhorar, talvez seja ali melhorar um pouco mais na apresentação do produto e no fechamento. Ok, cara. Gente, é bem assim, sabe? Por exemplo, ó, daí você tem os passos. Daí você saiu de uma reunião. Daí você sempre tem que pensar, né? Como é que eu fui? Porque isso aqui não fui eu que inventei, entendeu? Essa é um processo, uma negociação persuasiva. E assim, você tem que respeitar a sequência. Ah, eu posso ficar. Não, não pode atravessar. Você tem que ser mecânico. Abordagem, entender a necessidade, oferecer a solução, despertar o desejo e fechamento. Essa sequência. E daí é você que comanda o cliente, entendeu? Sempre você que está coordenando a reunião. Então o cliente vai seguir os passos que você está conduzindo. Fala, Aleph, qual que é a tua conclusão? Igual o Giovanni falou ali, professor. Um complementa o outro, né? É, mas eu também acho que para mim assim, tem que melhorar na apresentação do produto, né? O fechamento ainda vale aí. Às vezes a gente consegue apresentar, dar um show, né, do produto e fechar bem, mas muitas vezes não acontece, né? Às vezes dá um branco, esquece algum detalhe, né? Sim, Mas sim. Ó, legal, legal, Aleph, legal. Muito bom, muito bom. Fala, Dinho, qual que é a tua conclusão? Aí eu, pra mim ali, pô, me dou uma nota 8, 8,5, mais ou menos. Alguma coisa ainda tem que melhorar, mas eu ainda vou mais ou menos nesse quesito. O que que você acha que assim que pode melhorar? De apresentação de produto, eu mais ou menos entendo, a abordagem também, me dou bem, relaciono bem com os clientes. Eu perco Legal, bastante assim, a hora que cai para a cotação, alguma coisa assim. legal, legal. Tem um pouco de dificuldade.
Mas os Legal. clientes que eu tenho em mão já eu consigo relacionar bem melhor. Ótimo, ótimo, muito bom. Fala, Fujita, o que que você percebe aí? Eu concluí que a negociação persuasiva não é pressionar o cliente, é conduzir um processo com estratégia. Exatamente isso. Exatamente. Fala, Thiago, qual que é a tua conclusão? Tem algumas coisas que tem que melhorar, né? Olhando aqui nessa parte. Tem a parte de, às vezes, de sondagem, às vezes, que nem dominar essa parte na reunião, né? Deixar o Cara, produtor sim, conduzir, né? sim, sim. Vocês percebem que o vendedor não pode ser afobado? Nem um pouco. Cara, se Boa. você atropela, coloca, como é que é a carroça na frente dos Quanto não bois? foi nos dois? Entendeu, gente? Se for para levar uma mensagem hoje, é assim, ó, não seja afobado. A tua principal função é se conectar com as pessoas, entender a necessidade. Vocês já perceberam que é exatamente isso que o médico faz? O médico, ele entende a necessidade, a doença e te dá um remédio. É isso que ele faz, que eles chamam de anamnese. Sabe que você chega lá no médico e ele começa, o que que você tem? Uhum. Quando começou? E aonde mais dói? E aonde mais? E quando você faz tal coisa, dói? O que que ele está fazendo? Está entendendo a tua dor. Daí, a hora que ele entende, ele pesquisa a tua dor, ele diz assim: então tá bom, o remédio para você é esse aqui. É a mesma coisa o trabalho de vocês. Quando você fica Como que você craque nisso. lida? Oi? Como que você lida a hora que você chega no produtor, o produtor fala que ele tem o mesmo produto mais barato em outro lugar? Ó, É, não, mesmo mas produto. cara, mas é assim, ó, o nosso produto, ele não é o mais barato, mas nós ganhamos na assistência, porque nós vamos acompanhar isso aqui de um jeito. Eu vou acompanhar você Sim, e mas outra. tem Você, muita gente que faz isso também. Não, não é só nós que batemos em cima. As outras empresas também vão bater em cima disso. sim, sim. Então a gente sempre vai procurar apresentar o nosso diferencial. E daí assim, gente, a gente não vai ganhar todas, né? Mas se a gente ficar bom, e ó, eu vou falar uma coisa, amigos gostam de comprar de amigos, gente. Quando você vai criando esse vínculo com os clientes, gente, os caras compram fácil. Os caras compram fácil por quê? Porque o principal parte da venda é o relacionamento. É a conexão, é a amizade. Então a gente tem que investir mais nisso. Fala, Gian, qual que é a tua conclusão? Então, professor, eu acho que a equipe hoje tá enxuta, mas todos titulares, todos camisa 10. Claro, algumas coisas ainda precisam melhorar, né? Todo mundo, né? Eu, os vendedores, até os PA ali, o Felipe e o Lucas, todo mundo precisa sempre ter alguma coisa a melhorar, né? Agregar. Mas acho que tá rodando bem, Ótimo. tá indo bem nessa questão até. O Thiago comentou ali sobre os preços, né? Ele está com alguns problemas aí que entrou algumas empresas grandes por fora, mas que estão atendendo aqui no município e realmente rasgando o preço. Mas eu acho que a gente sempre for batendo em cima nesse quesito de fazer amizade, chegar, ter os seus clientes ali é, amigos mesmo, né? A gente consegue. Vai chegar uma hora que, prestando assistência, vai chegar uma hora que nem cotação quase vai ter mais. Eles vão vir pela assistência, pela amizade mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Gente, então se concentre sempre, sabe? Nós não vendemos preço. Por quê? Se você for competir com preço, tem gente que tem mais barato. Sim, sempre, né? E outra coisa, Sempre que arriscar. quem vem por preço vai embora. Sim, Ele vai sempre pegar o mais barato, entendeu? só fechar número, né, o pessoal? Então a gente tem que investir assim, ó. Qual que é o nosso diferencial? Bate nisso, cara. Ah, mas eu não tenho preço, vai ficar morrendo, sofrendo por causa disso? Cara, eu não tenho. Então, qual É, que é o meu diferencial?
e vai bater no teu diferencial. Sempre isso. Tá. O que eu quero pedir para vocês é assim, ó, toda semana fazer teatro de vendas. Toda semana. 15 minutos. Reunir, vamos lá, vamos fazer uma negociação aí. Hoje o Giovanni vai vender para o Aleph. Na semana que vem, hoje o Aleph vai vender para o Thiago. Na outra semana, o Thiago vai vender para o Felipe. Na outra semana, o Felipe vai vender para o Lucas. A gente tem que fazer teatro de vendas. Por quê? Sabe quando a gente. Vendedor profissional, ele. Qual que é a diferença de um profissional para o amador, né? O profissional, ele treina, 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 treina e executa aquilo que ele treinou. O vendedor amador não treina. Ele improvisa. E a gente não pode improvisar, gente. A gente tem que ficar craque no processo. Então, eu faço vendas há 30 anos, né? E é todo dia eu saio de uma reunião, eu fico pensando como é que eu fui numa reunião. Como é que eu fui? Esses dias eu fui, tava com um empresário assim, e eu conversando com o cara, mas eu fui já na reunião pensando assim, ó, eu vou para ajudar esse cara. Eu fui na reunião para entender da empresa dele e dar ideias. Eu disse, cara, faça isso, isso, isso. Lá no metade da reunião ele já falou, tá bom, quanto quer? Eu quero. Por quê? Porque deu conexão, gente. Deu liga, sabe? Ele gostou de mim. E esses dias eu fui de uma empresa lá em Ivaí. É Ivaí lá, né? Pra lá de Imbituva. E eu fui lá e fui, gente, sei lá, dá 200 quilômetros, né? E eu fui lá mas eu fui com a cabeça que era só vender. E eu cheguei lá e eu não dei bola para a mulher. Eu só queria falar do meu produto e da solução que eu ia dar. E eu não dei bola. Gente, eu viajei, fui lá e não vendi. Daí voltei na viagem dizendo, meu Deus, onde que eu errei? Tava tudo certo, ela me chamou. Daí eu percebi que eu não me conectei com ela. Eu cheguei lá, ela começou a me contar das doenças da família dela. Eu nem dei bola, gente. Eu só queria vender. E eu só falava do meu produto, do meu serviço. Não comprou. Sabe por quê? Não conectou. Se eu tivesse ido lá e. Ah, começou a me contar das doenças da família. Se eu tivesse me conectado mais e falado, pois é, me conte mais aí. E como é que tá para vocês isso? Nossa, não é fácil doença na família, né? Não, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se eu tivesse me conectado mais, podia ter dado vendas. Eu não me conectei. Então, o vendedor, se ele tivesse só pensando no dinheiro, em fazer a venda no dinheiro, ele não tem. Gente, é assim, ó. Primeira coisa, você tem que entender que você é um ser humano e o cliente é um ser humano. Sabe? Então eu vou lá, sabe aquele atendimento humanizado? Eu vou ser o mais humano possível, só que com estratégia, né? Não é só ir lá e só bater papo e que cara legal, mas nem não vende. Vai lá, fala de futebol, fala não sei do que, e daí, saiu de lá, meu Deus, cara, esqueci de vender. E o cara diz, ah, você é legal, mas ele não vende também, né? Então, tem que ser legal. Primeiro passo, ser legal. Primeiro passo, a pessoa gostar de mim. Segundo passo, negociação. Vender. Mas você não pode inverter essa sequência, sabe? A primeira é conexão, depois a venda. Tá, então eu peço para vocês que vocês treinem, que um venda para o outro. E daí, sempre que nós estivermos juntos, nós vamos fazer venda. Um vai vender para o outro. E aqui entre nós, sempre respeitando o passo, tá? Passo um, abordagem, com perguntas, apresentação do produto, desejo e fechamento. 5 passos, tá? Vamos sempre seguir esses passos. Toda reunião nossa, alguém vai me vender aqui, tá? Pra gente praticar. Entre nós, gente, não é acertar ou errar. Aqui entre nós é só treinar, sabe? Para pegar, ficar prático. É isso que a gente tem que ficar cada vez mais prático. Turma,
Bora fazer mais uma grande semana, se conectar com os caras e fazer muitos BRICS? Bora lá. Bora. Pra cima? Então tá bom. Turma, muito obrigado. Fiquem com Deus e até segunda. Tchau. Valeu, obrigado, senhor. Abraço, até mais. Agora tem que ver a Elon Musk. É verdade, agora. Agora tem que ir embora.